Seja bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos conversar com André Lohan, jornalista com 18 anos de carreira, repórter da TV Liberal desde 2008 e hoje está à frente do Globo Esporte. E fundou a agência Amazônia Conteúdos. Seja bem-vindo, André. Ricardo Polaro, é um prazer estar aqui hoje para falar sobre vários assuntos. Espero contribuir com o seu podcast. É um assunto que eu sempre quis falar nesses 2 últimos anos que a gente está aqui no podcast, que é futebol e negócio. Para mim, é uma fonte de dinheiro, é uma fonte de renda, é uma fonte de emprego. E tu vai usar o teu conhecimento. Eu quero usar o teu conhecimento para a gente falar do futebol paraense e de como ganhar dinheiro com ele. Para começar, André, qual é a realidade do futebol hoje? Como é que tu vê? Tu que está à frente desde 2008, pelo que eu vi aqui, do esporte, né, do Globo Esporte aí. Como é que está a realidade do nosso futebol, do mercado do futebol? Bom, falando especificamente do futebol, né, não transformando em sinônimo de esporte, né, que Sim, é muito importante que se diga, né, da atividade de futebol, o futebol do mercado do futebol. Não é o esporte, ele é um esporte, mas o contrário, né, sim. Não resume, né, o esporte ao futebol, ainda que a nossa realidade seja muito voltada para o futebol. Então, hoje eu vejo o nosso mercado, primeiro, com um problema sério na sua renovação de mão de obra. Aí você vai dizer assim, mão de obra do quê? A gente não tem renovação de jogadores, nós não temos estoque de jogadores aqui no nosso mercado, a gente precisa importar jogadores, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, nossos clubes têm ali um déficit, né? Um passivo de investimento em infraestrutura muito grande, nós temos um gap que precisa ser equalizado, porque os nossos clubes hoje tem uma dificuldade de adquirir um imóvel, né, que é um campo de futebol e chama de centro de treinamento. E a gente está muito longe de um centro de treinamento. Porra, muito longe pelo que a gente vê por aí. Mas é muito longe de um centro de treinamento, né? E além disso, a gente precisa olhar, né, os nossos profissionais, os treinadores, as pessoas que trabalham no mercado hoje na parte da comissão técnica precisam de uma formação mais permanente. Nós temos profissionais muito qualificados aqui, mas que eles não são valorizados pelos próprios clubes, né? Cara, tem gente muito competente hoje trabalhando no departamento de fisiologia, análise de desempenho, preparação física, treinadores locais, mas você tem uma dificuldade muito grande em valorizar esses profissionais locais. Tu falaste em renovação de pessoas. Aí tu falaste a questão de valorizar pessoas locais. Isso é uma coisa que a gente bate muito aqui. Parece que tudo que é daqui é ruim. Tudo daqui vai menos. Para vários segmentos, né? Para vários segmentos. Por que tu achas, cara, isso? O mais ou menos lá de fora, ele ainda é melhor do que o bom daqui. É o que acham, né? Mas isso é endógeno, isso é do paraense. O cara mais ou menos vem de fora. É cultural nosso, André? Eu acho que sim. O cara vem mais ou menos de fora, mas essa é a nossa formação, né? A gente, no período da Belle Époque, a gente comprava tudo de fora, achava que era Europa, né, e tudo mais. Então a gente cria isso no imaginário coletivo de que o que vem de fora parece que tem mais qualidade, não é bem assim. E o engraçado é que as pessoas de fora querem consumir a gente. Claro, mas aqui as novidades estão aqui, né? O Nordeste já deu essa contribuição, o Sul já deu essa contribuição, a novidade está na Amazônia. A fronteira é aqui. A fronteira está aqui. E se você for olhar, por exemplo, do ponto de vista, não é a nossa pauta, mas a biodiversidade aqui, ela é ainda muito desconhecida. Se a gente for ainda conhecer o que nós temos de espécies, de plantas, de vegetais, de fungos e de um monte de coisa, isso vai dar muito dinheiro ainda para o Amazônia, né? Cara, e o dinheiro tem que ficar. E fica se a gente usar e contratar as pessoas daqui, né? Tô falando. Aí pegando uma das nossas pautas aqui, que eu anotei. Financiamento do futebol. E aí, para não deixar também sem uma resposta, né, o que você tinha me perguntado sobre o futebol. Então, acho que falta mão de obra local, a gente precisa melhorar isso, investimento em infraestrutura e a gente é muito dependente de recurso público. E onde eu ia chegar. Recurso público. Tu acha que aí tipo o ovo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tu acha que o recurso público veio para manter o futebol, que é uma coisa que todo mundo consome, ou o contrário? Como é que tu acha essa relação? Como é que é essa relação, cara, do dinheiro público com o futebol? Porque, para mim, é o que mantém o futebol ativo. Você quer uma perspectiva liberal ou progressista? Vê um pouco de cada. Vamos equilibrar um pouquinho isso. Né? Bom, eu acho que quando surgiu, né, esse investimento do governo, vamos falar de governo, vamos falar de Estado, vamos fazer essa separação, tá? Que é difícil das pessoas entenderem. Mas é uma separação importante. O Paysandu e Águia estavam sem recursos para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, salvo engano.
Então, o governo do estado, na época, entendeu que poderia dar um aporte financeiro para que os clubes custeassem parte ali, né, da sua operação e pudessem participar de uma competição nacional. Só que a exceção virou regra. Então, você vai vendo, ao passar dos anos, vários artifícios para fazer com que o recurso público chegue na conta de uma entidade privada, que é a Federação Paraense de Futebol, sem parecer que você está fazendo uso do recurso público. Então, hoje a TV Cultura, Funtelpa, compra direitos de imagem do Campeonato Paraense, estou falando só do Campeonato Paraense, né? E o Banpará faz investimentos de publicidade, né? Patrocina o campeonato e também manda parte desse recurso. Estou falando ali mais ou menos de pelo menos 8,5 milhões de reais que vai para a Federação Paraense de Futebol, uma entidade privada cujo seu presidente recebe 50 mil reais de salário por mês. 50 mil? Eu não sabia. Né? Qual a empresa aqui no Pará que paga 50 mil reais para o seu CEO? Tem vaga lá. Né? Então, veja, a gente precisa rever isso. Né? Eu acho que em 2008 era importante um suporte financeiro para que os clubes pudessem, né, sair daquela inércia e garantir a participação, mas já se passaram quase, né, uma década, trocaram 3 governadores e o modus operandi continua. Né? Então, assim, eu entendo que o nosso mercado é muito pequeno, é um mercado calcado no comércio e no serviço, que eu diria que é a prima pobre da economia, né? Mas se você pegar... o que movimenta aqui. É, né? o que movimenta aqui. Mas se você for pegar, por exemplo, o PPA do governo, você vai ver lá que tem 120 mil empregos no comércio e no serviço. Perdão, 120 mil empregos na administração pública direta e indireta e 160 mil no comércio e serviço. A região metropolitana de Belém não produz absolutamente nada. Né? A nossa economia é muito descentralizada. Você vai encontrar uma produção, tudo bem, que é de commodity, né, para exportação, né, produtos primários, mas está no interior do estado. Né? O agronegócio, a mineração... O PIB está no interior, cara. O PIB está no interior, mas você está olhando só o PIB, né? Que o nosso é de matéria-prima. Né? Então, não tem valor agregado. Então, você acaba vendo que essas empresas não têm... Por que uma empresa manda de por X e compra por 2X de volta? Por que uma agropecuária vai investir em Remo Paysandu para dizer que o gado dele é melhor? Entendeu? Não faz muito sentido isso. Não tem incentivo nenhum. Não tem. Cara, mas aí tu me chamaste a atenção numa coisa. Tu falaste aqui que o governo entrou de forma emergencial, me deu esse dado aí da Federação de Futebol, né? Paraense de Futebol, do salário. Isso só me mostra que é um mercado que gera dinheiro, que tem dinheiro. Mesmo sendo um mercado pequeno comparado com o Sul, Sudeste, outras regiões. Se você for olhar o Campeonato Paraense, ele é um dos mais caros do Brasil. Como é que funciona hoje o financiamento do nosso futebol, né, o que está posto há muitos anos? A maior parte dos recursos vem de direitos de imagem. Né? As emissoras de TV compram, né, direitos de transmitir essas competições. E isso se perpetuou durante muitos anos. Quando você olha para o Campeonato Paraense, você vai ver que precisa de atualização, evidentemente, mas nos últimos anos ficou girando ali entre o 4º mais caro do Brasil, perdendo para o campeonato... E nem é o 4º mais competitivo, mais visto. Então você já matou a charada. Né? A entrega não é a mesma, mas você tem um player que não é o mercado que financia, é o governo. Você subsidia. Tá Aí você vai ver, por exemplo, o futebol paraense com 8,5 milhões, alguma coisa não está bem. Né? E é recurso público. Quando você vai olhar, por exemplo, o Campeonato Baiano, é 2,5 milhões que a Rede TV, a Rede Bahia paga para o Campeonato Baiano. Ou seja, o que o Campeonato Paraense tem? Cara, e lá tem inclusive o Bahia que foi vendido nós temos times de Série mais. B e Série A. Exatamente. O Bahia o Vitória subiu para a Série A. Como pode ter essa discrepância, cara? Entendeu? Então, assim, é isso que nós precisamos. Mas o Campeonato Paraense é difícil, porque tem times no interior do estado. Em Santarém, tem time agora vindo de Canaã, tem time lá de Cametá. Entendo que a operação encarece, né? Mas a gente precisa encontrar uma forma de não ficar dependendo do governo por resto da vida. Né? Eu acho que se sentou no colo do governo, recebe esse recurso e não consegue abrir a mente para nenhum outro tipo de investimento. Aí tu não incentiva o espetáculo. Como a gente estava conversando antes aqui. Hoje aqui em Belém, tu só compra o ingresso. O dinheiro está garantido, irmão. E foda-se, né? Se vai rolar jogo ou não. Fazer, entendeu? Aí o cara vai dizer, mas não paga tudo. Ok, não paga tudo, mas você já entra, a federação já recebe com a casa com 8,5 milhões. Você não precisa ir atrás desse dinheiro mais. Cara, e eu vejo o público. Sempre tem gente, sempre tem uma média alta de público comparado com o Brasil e não consegue explorar isso aí, cara. A grande pergunta é por quê? Porque é difícil, tipo, para mim, eu aqui, do Grupo Polaro, acessar esse mercado. Tu consegue me dizer por quê, cara?
Acessar em que sentido? Você queria trabalhar nesse mercado? Não trabalhar no sentido de, cara, eu quero vincular minha imagem ao futebol. Eu quero patrocinar alguma coisa. Eu não sei nem por onde vai. Para mim, parece muito fechado aqui. Parece que só o governo do estado pode. Talvez exista ali um controle sobre, né, essa divisão de mídias, né? Mas até acho que tem muita gente junto ali. O que eu diria é que, e aí eu já vou entrar numa perspectiva mais sociológica, filosófica do Bourdieu. Pode parecer um pouco de viagem, mas o Bourdieu... Fica à vontade. Mas o Bourdieu fala o seguinte, que dentro de um campo você tem regras de um jogo e esses caras jogam as regras de acordo, né, com o que está estabelecido dentro desse campo. E os caras que conseguem acumular capital político, social, econômico, têm mais poder dentro desse campo. Então, quando você vê essas relações estabelecidas dentro dos clubes, dentro das federações, você olhar para essas relações político, econômico, né, e social. Né? Quem consegue acumular mais esses poderes, né? Quem consegue ter mais poder na mão. Aí a gente começa a ver como é que esse jogo funciona dentro do futebol. Não é diferente da política, não é diferente de outros campos. Mas eu acho que isso também ainda é muito forte. Onde as relações humanas acontece isso, Exato. né? Só que, como a gente estava falando, só uma pessoa, vou botar entre aspas a pessoa que é o governo do estado, financia o futebol. Porra, aí tu ficar dependendo de uma pessoa, e se isso acabar um dia? Não é? O problema é que o governo, quando vem para fazer um investimento como esse, ele não faz um investimento de Estado, ele faz um investimento de governo. Então é publicidade para o governo. Tu consegue diferenciar para quem está acompanhando? Que muita gente tem essa dificuldade de entender. De uma forma prática. Se uma emissora pública, como é a Funtelpa, está fazendo um investimento num campeonato paraense que é privado, se ela vai ter uma ação de Estado, o que ela vai fazer? Incentiva a vacinação, incentiva ao pré-natal, incentiva a rede pública de saúde. Ela vai divulgar essas coisas. Ela não vai ficar divulgando obra. Quem divulga a obra é governo. Então, essa é a diferença na hora de você falar de uma comunicação estatal e uma comunicação governamental. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma ação governamental. Então, entra governo e sai governo e a TV pública fica ao sabor disso. Fica aí só usando a marca dos dois maiores do estado para ter o que produzir, fica nessa... Cara, aí, na tua visão, cara, que tu já está há muito tempo nesse mercado, tu acha que tem alguma saída para os empresários entrarem, para os médios e pequenos entrarem? Tu acha que existe alguma forma de juntar o futebol como esporte e o business, cara, de verdade? Ou não, a gente vai ficar refém do dinheiro público sempre? Qual é o business do futebol? É a experiência, é um evento. Você está falando de um evento esportivo. O que é um evento? Você já foi para o estádio várias vezes. Sim. Quando foi a primeira vez que você foi no estádio? Cara, criança. Com quem? Com meu pai. O que você lembra daquele jogo? Cara, de verdade, eu lembro que era calor, eu lembro que era agitado demais e tinha problema para entrar, fedia a mijo, não tinha higiene, não tinha nada. Era só dor de cabeça. Eu ia lá porque eu queria ver meu time e só. Mas foi a primeira vez que você foi para o estádio com seu pai. Isso é um evento. Isso é um evento. O que o futebol hoje proporciona? Essas experiências. Pode ser a primeira vez com seu pai, pode ser a última vez com seu pai. Né? Então, assim, você não sabe como o futebol vai te marcar. Com o filho. Você está entendendo? Então, assim, a gente não sabe como um evento como esse vai marcar a nossa vida. Mas a gente sabe que ele é importante, né? E que ele, em algum momento, será lembrado por alguma coisa que ocorreu. Então, assim, o futebol tem que ser visto como evento. E quando você olha aí nessa abordagem do evento, você começa a perceber a necessidade de ter experiências. Então, o que você oferece hoje para o torcedor? Um acesso ruim, né? Não tem estacionamento. É um problema até de vigilância sanitária ali os estádios. Porra, exato, entendeu? Cara. Não tem... Eu fiquei assustado. Se seguisse a regra, não tinha jogo. Eu me coloco também num limbo de ignorância. Até 2018, salvo engano, não existia banheiro feminino no Mangueirão. Caralho, sério? Então, assim, que tipo de experiência é essa que você quer proporcionar ao torcedor? Né? Você vai com a sua mãe no estádio e não tem onde ir lá no banheiro. Com a sua filha, sei lá. Com a sua filha. Ou então você tem que entrar no banheiro masculino com a sua filha. Né? Ou então você entra no banheiro e está uma avacalhação, uma zona. Então, assim, que experiência é essa que você está proporcionando, né, ao seu cliente? Você está ainda no marketing 1.0. Estou te vendendo o ingresso, forte abraço. A partir daqui acabou meu compromisso contigo. E não pode mais ser visto o futebol dessa forma.
Você tem que pensar no pós-venda, você tem que pensar na experiência, tem que pensar na tecnologia. Tudo isso para fazer com que a gente tenha uma experiência mais completa dentro do futebol. A última vez que eu fui para futebol fora do Brasil foi num jogo da MLS em 2013. Eu fui assistir um jogo do Los Angeles Galaxy com mais alguém que eu não vou lembrar. E aí eu estava curioso para saber que futebol era esse, né? Que até então a gente só conhece a NBA, você conhece só vê pela TV, futebol americano, né? Mas eu queria saber como é que era o soccer nos Estados Unidos. E eu fui para lá. Quando eu cheguei atrasado no estádio, faltando 5 minutos para começar o jogo. Cara, eu entrei com o carro, não tinha esse negócio de ficar rodando para ver se tem vaga, entendeu? Deixar tua vaga em cima da calçada, deixar teu carro no meio do mato, no meio da lama. Não existe trancando rua, entendeu? Competindo com churrasquinho de gato, com copão. Não tem nada disso. Com porre, com gente chata na rua. Gente chata, entendeu? Você entra e quase um serviço de valet, né? O cara vai te orientando dentro do estacionamento aonde você vai colocar seu carro. Seu carro vai sendo enfileirado junto com outros carros. Você estaciona seu carro, você é direcionado para o seu portão de acordo com o seu ingresso. Então, faltavam 5 minutos para começar o jogo quando eu entrei no estádio com o carro. Eu estacionei o carro, encontrei o meu lugar, sentei e o juiz apitou o jogo. Quer dizer, eu consegui entrar no estádio em 5 minutos. Não, aqui em Belém, você não sai 2 horas antes, cancela, tu não vê o jogo. Você não entra. Isso me lembrou uma experiência. A última vez que eu fui para o campo foi para ver o jogo do Remo. Eu e meu sogro, levei meu sogro. Eu e meu sogro e fui 2 sócios meus. A gente pegou o ingresso, a gente entrou numa fila. Quando a gente chegou, depois de meia hora lá, a pessoa da catraca, cara, tu tá no lugar errado. Eu falei, não, tu tá doido. Não, tu tens que dar a volta. Eu saí aqui da Antônio Barreto, né? Eu tive que ir lá pra Mercedes, se não me engano, né? Atrás. Cara, eu perdi nisso 1 hora e pouco. Meu sogro ficou puto. E já não é muito com paciência. 70 anos, eu entendo. Eu falei, porra, custava alguém olhar? E a gente perguntou, é aqui que a gente entra? O cara lá no início da fila, não, é aqui sim, vai. O cara nem olhou pelo visto a porra do ingresso. Então, experiência zero. Eles estão literalmente nem aí para quem consome o espetáculo, que nem espetáculo é. Eu acho que o paraense precisa fazer uma autocrítica, né? E perceber que ele precisa buscar ser o melhor. Você tem os melhores no Brasil. Você tem os melhores em vários lugares no Brasil. E a gente precisa ter orgulho de chegar e dizer nós somos os melhores nisso. Acabar com aquele sentimento de vira-lata, sabe? Diz, não, porque lá no Rio é assim, lá em São Paulo é assim, nos Estados Unidos é assim. Tá, beleza. E o que nós vamos fazer para ser melhor, então? Nem no jogo da seleção, irmão, você teve paz. Cara, nem me atrevi aí. Nem no jogo da seleção. O meu filho é PCD, ele tem direito a uma entrada. Cheguei lá na catraca, eu falei, onde é a entrada PCD? Não tem. Eu falei assim, não tem? Não tem. Eu falei, não, vai ter que ter. Tu vai ter que criar uma agora, cara. Vai ter que ter, irmão. É lei, porra. Tá entendendo? Então, assim, isso é o básico, cara. A gente já tá ainda brigando pelo básico. Quer dizer que não tinha vaga não tinha entrada prioritária, não tinha entrada... Imagina o cadeirante vai entrar no estádio como? Com mas, quase 2.000 pessoas numa fila para entrar. Não estou fazendo propaganda contra, mas parece que só importa que a seleção veio. Isso é o mínimo, cara. Isso é o básico. Mas veio, e aí? Como é que vai ser? Como tu falaste, a experiência. Eu foco muito em experiência aqui no escritório. A experiência tá boa. Cara, para mim tem que ser experiência pelo menos de boa para cima. E a experiência nesses grandes eventos aqui em Belém são péssimas. Principalmente falando no futebol, né? Aí uma vez eu conversei até com o meu sócio, a questão, jogo do Remo. Você já foi num show grande aqui em Belém? Não me atrevo, eu não tenho coragem, cara. É a mesma experiência, irmão. Eu não tenho coragem. O último que eu fui, que foi ali lá no entorno ali da Universidade Federal, eu passei 2 horas para entrar e 2 horas para sair. Cara, tem uma... nesse lugar eu não vou mais. Então, qual é o outro lugar que tem? Cara, agora vão te jogar no Mangueirão. Vai ser a mesma experiência que foi um jogo de futebol, praticamente. Cara, não sei, eles só veem o espetáculo, não veio o pré, não veio o after também, né? Eu converso muito com o Juan, meu sócio. Cara, imagina aqui no jogo do Remo, que nós somos remistas, né? Cara, pessoal, uma banda rolando aqui antes, o cara consumindo, comendo aqui dentro, uma cerveja. 2 horas antes, mete uma banda aqui, ou então mete banda depois, se o Remo ganhar, se não perder, cancela a banda. Olha, mas tem que ter um entretenimento, pô. No jogo da seleção, eu entrei 2 horas antes no estádio com meu filho. Foi meu pai, aniversário do meu pai, um evento, né? Aniversário do meu pai, meu filho está assistindo o jogo da seleção. E o moleque chegou e falou assim, pai, quero pipoca. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí tu desce, chega lá, meu irmão, uma fila assim, porra, enorme. Só tem um lugar pra vender pipoca, aí foda. Todo mundo parado lá. Aí eu olhei e falei assim, não tem mais pipoca? Eu disse, não. Quebraram as máquinas. Caralho. Não tinha mais pipoca no estádio. Quanto é o refrigerante? R$25.
E a água, 15? Para com isso, né, irmão? Tu tá onde, pô? Em Noronha, caralho? Para com isso, irmão. Entendeu? Isso é explorar o cliente. É explorar. Sabe? Nada justifica o seu gasto, entendeu? R$25 o refrigerante lá. Que o cara compra R$3,50 aqui, 4 no máximo. Então, assim, é um absurdo. É você querer arrancar o couro o tempo todo. Né, cara, mas eu volto a te falar. Para mim, se tivesse iniciativa privada diretamente ligada aqui, a concorrência faz o preço baixar. Mas tu acha que a iniciativa privada aqui no Pará não é a mesma do Estado? Cara, tu quer me complicar. Desculpa, né? Não sei, provavelmente sim. Eles fazem o Estado e o Estado faz as empresas, irmão. Provavelmente sim. Só que a grande questão é, tem como mudar? Aí é uma outra discussão filosófica, sociológica, epistemológica, e a gente vai para um outro caminho. Então não traz café, traz cerveja. Mas, falando sobre mudar, uma das alternativas que a gente pesquisou aqui é a questão do SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. Tu acha que transformar a agremiação, o clube, numa sociedade empresária é uma das alternativas, é um dos caminhos que a gente vai seguir? Tu acha que é um caminho que não tem mais volta, porque alguns clubes já estão fazendo? De todo modo, já está acontecendo. Né? Eu acho que dá para enumerar pelo menos uns 5 ou 6 clubes brasileiros que já se transformaram em SAF, o seu departamento de futebol. Né? Você transforma isso numa sociedade anônima, né? Só que do futebol, com regras específicas. E ali você não pode ter lucro. Né? Aquele recurso ali, se tiver patrimônio, vira uma fundação. Tem todas essas questões envolvidas aí, né, dentro do direito civil. Mas quando você olha para a SAF, você já começa a pegar as regras de uma empresa de sociedade anônima com, né, umas regras especiais. Umas regras especiais, eu diria até que umas regalias, né, para o futebol. Cara, uma delas que provavelmente está falando é a questão do passivo tributário e trabalhista, né, que eles criam um mecanismo aí de vou te pagar, devo, não nego, mas vou te pagando devagar. Isso aqui, a partir de hoje, é do clube, isso aqui é é o início de uma nova fase. Porque na pesquisa que eu fiz, André, eu vi muito assim, os clubes criam um SAF desse, passam tudo que é do futebol para lá, contratos, direitos de imagem, o clube ainda existe, é como se fosse uma extensão do clube, né? E vende só esse pequeno pedaço. E não vende tudo, porque eles têm que ficar com uma parte de 5% a 10% para poder ter direito a usufruir todos os ganhos. E como isso na prática? Tu tens alguma experiência? Tu acha que isso acontece aqui? Olha, eu vejo assim que a SAF ela vai trazer um fenômeno que eu acho que é da financiarização do futebol. Né? O que é esse fenômeno da financiarização? Eu acho que em algum momento alguém já deve ter comentado contigo, disse, pô, vejo um monte de farmácia aqui em Belém, cara, isso é lavagem de dinheiro. Sim. Né? Isso é financiarização. Né? É uma empresa, né, que recebeu um aporte financeiro muito grande e está fazendo a sua expansão. Né? Então eu vejo que existe a possibilidade da financiarização no futebol brasileiro, né? Desses fundos, né, de investimento, dos sheiks, dos bilionários, chegarem lá, botar um caminhão de dinheiro e tirar alguma coisa em 20 anos. Né? John Textor está aí já. Né? Você vai vendo, né, o City, né, com o Bahia. Com Bahia. Então, assim, tem o Vasco também agora. O Vasco, a 777, né, que é 777 e tal. Uma coisa assim. Então, assim, você já vê esse capital entrando, né, e fazendo investimentos no futebol. Para onde isso vai? Não sei. Porque quando você olha, por exemplo, a financiarização no Brasil, se você for pegar, por exemplo, o mercado imobiliário, você viu no que deu. Você viu várias construtoras sendo financiarizadas. Cria-se uma bolha, né? Cria-se uma bolha e depois esse mercado, bum, né? Não tenho visto mais tanta farmácia abrindo como vinha nos últimos 2 anos. Né? Também foi. Mas você já viu isso com lojas de depilação, né? Vários segmentos. Tem umas ondas, já né, foram, cara? Vários segmentos já foram, né, financiarizados. O que eu acho é que, às vezes, o movimento da financiarização ela acaba tornando excludente algumas coisas que são importantes a gente não deixar de lado, que é a função social de um clube. Então, será que o John Textor vai ter uma preocupação em botar uma categoria de base, fazer um investimento a médio e longo prazo? Como tu falaste, renovação de pessoas. Renovar o pessoal, né? Vamos olhar para o ponto de vista do pessoal, né? Quem são esses profissionais que vão jogar daqui a 10 anos nesse clube? Será que eles vão ter essa preocupação social, né? Porque assim, você vai tirar um jogador para vender ele, não necessariamente é o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Né, que você vai bater a boa aí, né? De todo investimento que você fez. É o unicórnio, né? Que agora tá na moda. Né, esses caras são a exceção. Você vai vender jogadores como o Iago Pikachu, como o Rony, como o Ganso, mas que você venda 5 no ano, 4 no ano e você mantenha essa operação e tenha um lucro em cima disso. Será que esses caras querem esses investimentos a médio e longo prazo?
Né? Será que os investidores que estão chegando não querem investimentos a curtíssimo prazo, como a gente já tem visto em vários outros investimentos em qualquer segmento no Brasil? Eu acho que é a questão que fica. Como esse investimento vai trazer algo concreto, né, para a nossa economia e para o desenvolvimento do futebol brasileiro? Né? Eu acho que a gente precisa olhar o futebol brasileiro numa outra perspectiva, porque eu acho que as SAFs só vão acentuar essas desigualdades. Porque o que faz o investimento numa SAF? É a marca? É a estrutura? O que faz o cara tomar a decisão de botar o recurso dele lá? Cara, pelo que eu entendo de negócio, vou te trazer a minha visão agora de empresário. É o acesso à imagem do clube. Tipo, eu estava vendo as pesquisas, cara, eu vi muita gente falando, alguns comentaristas de esporte, futebol. Cara, dificilmente Flamengo e Palmeiras vão virar SAF, porque eles não querem perder o poder que é a imagem que eles têm, um dos maiores clubes mais vistos, que recebe mais direito de imagem da Globo, enfim, de outros lugares. Então, para empresas pequenas, talvez seja uma alternativa como injetar dinheiro no clube, né? Porque no final, o SAF nada mais é do que uma ferramenta tributária, contábil, empresarial para conseguir financiamento, porque o clube, a associação está quebrada. Então, todo o dinheiro que entra já vai direto pagar conta. Só que ela te dá lucro. Só que os caras querem 20% na brincadeira. Então, cara, não tem nenhum besta aí. Lógico. Não tem. Só a gente não que tem Só a gente aqui falando deles. Puta merda. Mas onde eu quero te mostrar? O futebol brasileiro ele é desigual. Então, por exemplo, se você pega o Campeonato Paulista vai pagar por Água Santa 6 milhões e alguma coisa disputar o Campeonato Paulista. O Remo e o Paysandu, mesmo recebendo recurso público, não vão ter esse mesmo dinheiro. Remo e Paysandu não vão ter esse recurso, ainda que seja recurso público. Aí a gente fica num dilema. A gente está usando o recurso público, mas ao mesmo tempo a gente não consegue puxar isso com o nosso mercado local. A grande questão é, será que o nosso modelo hoje contribui para o desenvolvimento do futebol? É essa a pergunta. É essa a pergunta que quer levar para a galera. Vamos pegar a experiência europeia. O pessoal gosta muito de importar. Porque na Itália foi assim, na Europa assim, na Inglaterra assim, não sei o que e tal. Você pega o futebol italiano, que eu acho que ele tinha uma característica muito parecida com a nossa, né? Tinha denúncia de manipulação de resultado, clubes super endividados, meu irmão. Era uma zona. Os caras se organizaram, né? E estão ressurgindo agora, estão ficando forte. Né? Mas quando você pega a La Liga também, veio de uma trajetória parecida também de muita dívida, né? Muito endividamento desses clubes. Mas quando você olha a Liga, você tem mecanismos de proteção da própria Liga. Ninguém pode chegar com um caminhão de dinheiro lá, sair contratando o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e mais o Mbappé e dizer, olha, a partir de hoje eu vou ganhar todas as competições. Mas você tem limites. O Brasileirão é assim, né? O futebol no Brasil é assim, ganha quem tem mais dinheiro. Não necessariamente. Não, o Flamengo e o Corinthians vão ganhar todo ano. É verdade. Mas o dinheiro ele ajuda, ele ajuda muito. Aí, fazendo essa comparação, tipo, eu adoro ver o campeonato inglês. Para mim é o melhor campeonato que tem. Mas ele preza pelo espetáculo, pela experiência. Um esporte que eu gosto muito de ver, futebol americano. Cara, eu fico 3 horas vendo o jogo de futebol americano. Porque é entretenimento, cara. É espetáculo. Não é só o futebol pelo futebol, não é os caras se batendo. Mas é porque você tem ali os melhores do mundo jogando ali. Mas aí onde eu ia chegar, será que não falta a gente ver o produto futebol, o produto esporte como espetáculo? Porque quando a gente vê, a gente vai gerar outras fontes de renda ao redor. O que é um espetáculo completo no futebol? Vamos pensar. Vou para Miami, vou passar um fim de semana em Miami e quero levar meu filho para o estádio. Eu vou levar ele para assistir o jogo do Inter Miami. Agora não, porque o Messi já está de saída. Mas, vou levar meu filho para assistir o Messi jogar. Né? É um futebol empolgante, emocionante? Não necessariamente. Não é competitivo ao ponto de um inglês. Mas você tem um estádio que não é um estádio de 60 mil, 80 mil pessoas. É confortável. É confortável, é acessível. O ingresso não é um valor absurdo, ainda que a gente receba em real, os caras cobrem em dólar, mas né, não é um absurdo. Quem converte não se diverte. Então você vai ter a experiência de torcer, né, ver um jogo do Messi jogando. Vou para a Arábia, aí você vai lá assistir o Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, você vai na Europa, você vai assistir o jogo, né, com Haaland e por aí vai. Então, assim, você vai buscar esses nomes para assistir. Mas, além desses jogadores, você também tem as instituições. Você vai assistir um jogo do Real Madrid contra o Manchester, você vai assistir um jogo do Barcelona contra o Liverpool, então você vai na Champions League. Você tem muitos valores agregados na marca. A marca é muito maior que o futebol. Tem um restaurante daquele clube, tem um não sei o que daquele clube. E para todos os bolsos.
Eu acho que o que falta aqui no Brasil é entender que o público C, D e E também tem um potencial enorme de fazer compra. Só que as pessoas não querem se misturar, irmão. Vou te dar um exemplo. Tem um clube aqui no Pará que resolveu investir nos camarotes. E aí fechou o contrato com uma empresa de cerveja. Com uma produção de cerveja, aí, com uma indústria de cerveja. Aí nos camarotes você tinha puro malte e na arquibancada você tinha com os cereais não maltados. Quase um apartheid da vida. Aí é foda. Quer dizer que o cara que está na arquibancada não pode comprar uma cerveja puro malte para ele? É esse senso de exclusividade que tem pra cá que é foda, cara. Tá entendendo? Então assim, por que essa distinção? Né? E aí você começa a segregar um monte de gente. Você começa a segregar as mulheres, os gays, entendeu? E por aí vai. Entendeu? Aí ela caga. Então assim, ou você olha o futebol realmente como um produto em que você precisa ter experiências, personalizar essas experiências, que é o grande diferencial hoje do mercado. Quando você personaliza as experiências, você conquista o seu cliente de uma forma impressionante. Eu gravei com o Rodrigo lá tu conhece lá da Liberal, e a gente entrou nessa discussão, né, que hoje, num vídeo que eu vi de um pesquisador, ele falou que a sociedade está mimada. A gente exige essa personalização, né? Geralmente o cara faz um espetáculo de futebol, é isso. Aí vai gente de A a Z, o cara não se sente acolhido, o cara não se sente aqui, porra, foi feito para mim. Ricardo, dá para fazer isso no futebol? Claro que dá, porra. Eu tenho certeza que dá, cara. Mas aí a reflexão que eu quero te trazer para junto comigo. Será que a galera que toma conta hoje do que chamam de futebol não está muito old school? Porque assim, André, eu tenho uma coisa que a gente fala muito aqui no escritório. Para a gente tem dois tipos de pessoas em termos de negócio. Tem o old money e tem o new money. Eu me considero new money, eu te considero new money porque a gente fala de experiência, a gente fala de personalização, a gente fala de se o cara está bem servido ou não. Essa exclusividade, não digo nem exclusividade, exclusão. Se tu pagar, tu recebe. Cara, se tu conseguir pagar, tu tem acesso. O old money não, cara. O old money ele quer ser servido, ele quer ser colocado em evidência, ele quer como eu vou te falar sem ser... Como é que eu falo, Gui? Você me ajuda. Enfim. Quer ser cortejado. Carregado no colo. Mimado. Quer ser aquele cara assim, cara, tem alguém para te servir alguma coisa. Enfim, uma galera bem old school, bem old money mesmo. A questão é, tu acha que um dia a gente vai chegar ao poder, ao ponto de mandar no futebol? Porque eu vejo que tem uma barreira e essa galera não quer evoluir o futebol. Não quer ganhar dinheiro, vamos dizer. Não quer que todo mundo ganhe. É a visão que eu tenho. Eu também tenho essa mesma visão. Existe uma elite hoje que domina isso e que não quer que as outras pessoas participem dessa brincadeira. Vou te dar um exemplo. É uma brincadeira com dinheiro. Sim, mas eu vou te dar um exemplo. Pandemia. Na pandemia não podia entrar torcida nos estádios, mas o futebol foi autorizado a rolar. Irmãos, não estava mostrando na câmera, mas o que tinha de gente no estádio era brincadeira. Sério, cara? Caralho. Tinha de gente no estádio, era brincadeira, irmão. Pode botar pelo menos 200 pessoas lá. Mas é o cara que tem o seu camarote, é o cara que tem alguma relação ali com alguém da diretoria. É o privilegiado. É o privilegiado. Vou te dar um outro dado. Até faço uma ressalva que meu filho se beneficiou disso. O primeiro treino da seleção brasileira foi um treino de portões fechados para todo mundo. Todo mundo. E aí eu fui buscar a minha credencial para poder, até para ver quem era quem, conhecer as pessoas e tal, porque eu ia trabalhar na quinta-feira, no terceiro treino da seleção. Quando eu cheguei lá no Mangueirão, meu irmão, 300 crianças na cadeira. Pai, mãe, tudinho. Quem é essa galera aqui, né? Por que meu filho não está aqui, né? Porra. Então, assim, depois eu consegui trazer meu filho, né, para tirar foto com os jogadores e tal. 3 dias depois, foram as crianças de um projeto social para lá. Elas passaram 3 horas dentro de um auditório, esperando a CBF, a boa vontade da CBF, liberar o treino para as pessoas assistirem. Elas chegaram de ônibus desde 11, meio-dia. Ficaram lá. Com fome, né? Então, assim, para ter uma experiência com a seleção. Então, veja, a forma como um público é tratado e o outro público é tratado. Então, assim, se não abre, irmão, não abre para ninguém, irmão. Se não vai abrir, não abre para ninguém. Fechado é fechado. Mas como eu te falo, para mim isso é muito claro, né, nesse old money que eu te falo. Privilégios. Então, aí quem é que vai querer abrir mão dos seus privilégios? Quem vai ser o cara que vai escancarar isso aí? E enfrentar isso.
pertencendo a essa elite e enfrentar os seus ainda mais pares. Ganhando o salário que está ganhando lá na federação. Tu que tá falando. Aí, outro ponto também, cara, que para mim prejudica isso aí, é essas bets. Que tá aqui no meu roteiro, cara. Que eu acho que é uma coisa, cara, que veio realmente... Cara, não sei nem a palavra, cara. Eu quero saber de ti. O que tu acha que a bet influencia no futebol, cara? Eu acho que o mau uso da bet tem ocasionado isso, e eu acho que tem que ser realmente uma punição exemplar para quem se mete a fazer manipulação de resultado. A gente viu jogadores sendo excluídos do mercado do futebol, né, por conta de manipulação de resultado. Ao mesmo tempo, a gente vai ver, né, que a gente tem ali também que levar em consideração o ser humano que está ali se envolvendo nisso. Não é que você vá o tempo todo passar a mão na cabeça das pessoas que estão fazendo algo errado. Mas pensa comigo. Tem jogadores que acham que tomaram cartão amarelo, eles não estão prejudicando a equipe, estão prejudicando só eles mesmos. Então, tipo assim, eu fiz, eu estou prejudicando só eu, não estou, entendeu? Claro que você está prejudicando a sua equipe, porque se você toma 3 cartões, se você toma 3 cartões, você está fora do jogo, você vai desfalcar a sua equipe. Sim. Então, você está prejudicando a sua equipe em algum momento, né? Então, assim, os caras não têm noção do que é, nem o que é prejudicar a equipe. Educação de base mesmo, cara. Tá entendendo? Então, assim, ou um árbitro, mas o que tem eu marcar um escanteio a mais para fazer aqui um esqueminha aqui para ganhar 30 mil? Entendeu? Um frila rápido aqui, pô. Uns pênaltis, cara. Entendeu? Então, assim, o cara nem sabe que ele está prejudicando alguém, sabe? Então, são essas questões que a gente tem que levar em consideração. São pessoas que vêm de uma origem muito simples, né? Sem estrutura familiar, sem oportunidade de educação, entendeu? E acabam se envolvendo por uma oferta tentadora de 30 mil, 50 mil reais. Vai resolver o problema do jogador? Acho que não, né? 50 mil, 30 mil não resolveria o nosso, né? O que dirá de um jogador que recebe, às vezes, 200, 300 mil reais de salário por mês. Né? Aí ficam refém disso, né? Eu acompanho o time do Santos, cara. Teve um jogador que estava devendo 1 milhão, cara, e começou e foi afastado. E tá devendo, não joga mais, não tem trabalho. Aí o cara, por não sei quantos mil, se perde. Se perde. Mas aí você vai ver também o cara que foi viciado em jogo, o cara que foi viciado em sexo, o cara que foi viciado em droga, entendeu? Tem um monte por aí na sociedade, né? Em vários segmentos, né? Isso não é exclusividade do futebol. Mas o que eu acho que as bets, na verdade, é o mau uso delas, né? E precisa se encontrar um mecanismo que garanta com que o que a gente está ali participando... Eu não aposto. Tá? Eu também não aposto. Nunca apostei, não sei nem por onde vai. Mas eu tenho pena do meu dinheiro quando eu olho ali. Eu vejo algumas pessoas ali apostando 50, ganhando 200. Eu falei, caramba, onde é que tem um investimento ali com retorno desse aqui, rapaz? Né? Mas só conta a vitória, a derrota... Só conta as vitórias e tal, né? Mas assim, eu acho que é uma brincadeira, né? Que os caras curtem, eu não me animo, mas também não critico quem participa. O que eu não acho legal realmente é o mau uso desse sistema. Foi regulamentado, eu acho que é importante ter uma regulamentação para que isso, né, traga retornos para o próprio esporte, né? Pelo que eu entendi da regulamentação, né, ele traz os recursos, né, dos impostos que são originados a partir disso, vão atender vários segmentos, inclusive o esporte também. Mas eu penso que isso é necessário para trazer recursos para investimentos em outras modalidades. Cara, aí tu falar de confederação, de federação, eu queria trazer agora a questão das gigas, cara. Eu acho interessante, dentro do mercado do futebol, do business, né, o próprio clube tomar conta do seu campeonato e tudo mais. Como é que tu vê isso aí, cara? Porque eu sei que existem 2 ligas agora aqui no Brasil, né? Que é a Forte e a Guibra. Como tu que vive assim, o esporte como um todo, tu vê a formação disso aí? Briga de ego. Eu não vejo uma outra explicação. É muito cacique para pouco índio. É muito cacique para pouco índio. Eu acho que é mais uma briga de ego, né? De quem manda mais, de quem manda menos, de quem tem mais poder, de quem não tem. Né? Mas tu acha que pode enfraquecer esse poder que as federações e confederação têm? Porque quem manda no jogo são eles, né? Em tese. Eu te diria que hoje aqui no Pará... não vejo essa autonomia toda. Porque, em tese, em teoria, cara, é como se fosse... Ela deveria ter essa autonomia. Os players, a parte privada, fala assim, eu vou organizar meu campeonato, eu não quero mais saber do Estado do meu lado. É mais ou menos isso. Isso surgiu por conta da intervenção que se tinha da ditadura no esporte. Se você for visitar aí a história, você vai encontrar ali, inclusive, treinador dizendo que não ia mexer no time e foi demitido, né? Então, você queria fazer essa separação muito clara, né, do futebol,
né, de toda essa estrutura que foi montada de intervenções, né, do Estado durante a ditadura militar. Então, as federações se tornaram independentes, né? Só que hoje a gente não tem visto essa independência, porque não existe uma independência financeira. O que é uma independência política? Até acho que pode ter, mas financeira não existe. Difícil, né, cara? E por onde é que você vai entrar, então, nessa independência? Porque os clubes não estão conseguindo se manter. A federação não consegue se manter. Se não recebe esse recurso público, ela é independente de quem? Entendeu? Então, assim, eu acho que essa independência ela é necessária para a federação, só que ainda não se chegou aonde se queria. Pelo contrário, eu acho até que entrou numa zona de conforto muito conveniente e que mantém essa dependência financeira. Esse cordão umbilical ali não está com previsão de tirar, não. E nem querem, provavelmente, então, né, cara? Então, é muito confortável. Então, é isso que a minha dissertação de mestrado foi em cima disso, né? O debate foi, nós temos aqui hoje um futebol profissional, uma atividade profissional, financiado com recurso público há quase 10 anos, que a gente não vê uma outra forma de mudar e a gente acha que isso não desenvolve o futebol paraense. Por quê? Porque não tem contrapartidas. Desse recurso que entra, você não está, por exemplo, decidindo ali que o clube tem que fazer um investimento progressivo, estipula uma meta e fazer um investimento progressivo em 10 anos. Então, você começa com 5%, depois passa para 15%, depois 20% desse recurso, investimento em categoria de base. E futebol feminino. Não existe nenhuma contrapartida nesse sentido. Como é que você vai desenvolver o futebol se você não exige contrapartida desse recurso público? Na verdade, cara, tu cria até uma acomodação, né? Porque é muito fácil hoje em dia. O dinheiro vem mesmo, então vamos manter esse status quo aqui. Tu não incentiva nenhum tipo de competição, que para mim é o principal dentro da iniciativa privada, essa competição que gera de inovação, porque senão a gente parar, a gente morre. Sim. Mas aí com dinheiro fácil, entre aspas, é fácil administrar com o dinheiro dos outros. Muita gente reclama do Bolsa Família. E tem o Bolsa Futebol. Mas aí a gente está vendo isso no futebol. E aí, outra questão. A CBF, como uma entidade privada, se você for olhar o balancete dela lá, você vai ver que tem dinheiro aplicado. E é muito dinheiro aplicado, irmão. Eu acho que a última vez que olharam 150 milhões aplicados. Porra. É grana. Se aqui no Pará já paga bem para o presidente, tu imagina na CBF. É por isso que a briga é feia. Diretores, né? É por isso que a briga é feia. Então, assim, você vai olhar hoje a confederação, ela tem dinheiro em caixa, mas ela não tem nenhum mecanismo hoje para desenvolver o futebol e combater as suas desigualdades regionais. Agora que nós estamos tendo um clube na Série B, aliás, 2 da região norte. Eu não lembro quando foi que isso aconteceu. A gente tinha só um, que foi o Remo último há 2 anos, né, que bateu e subiu, mas era o Paysandu, que passou 4 anos depois caiu. Mas você não tinha representante da região norte no campeonato que se chama brasileiro. Na primeira divisão não tem. O Cuiabá é exceção. É porque... Vem bravamente tentando ali se resolver. E é um clube empresa, se não me engano, o Cuiabá, não é? Imagino que sim. Eu acho que é. Mas vamos pegar o Cuiabá. Cuiabá vem de uma região do centro-oeste. Do agro, que é forte. Nós temos times aqui na região norte centenários, que tem uma identidade, uma torcida, um patrimônio enorme, que você não consegue transformar isso em algo que você olha no Brasil e veja, pô, aqui é a singularidade. Eu gosto muito de trabalhar com questões singulares, particulares e universais. Particulares, você tem um monte de jogadores bons que estão participando do Campeonato Brasileiro. Isso todos os clubes vão ter, né? Muitos são centenários. Isso é particular. Agora, o que é singular que a gente só vai encontrar aqui? Você está entendendo? Então, assim, é isso que precisa ser explorado e mostrar, quer dizer, Remo e Paysandu, o Amazonas, o Manaus, enfim, esses clubes da região norte têm essas singularidades aqui, cara, como o Cuiabá tem mostrado. E eu lembro nos anos 90, cara, porra, tinha um time forte aqui pra cá. Mas é que eu te falo, era mercado local, irmão. Vamos fazer uma análise que pode parecer maluca, mais uma, né? Eu gosto muito de olhar o futebol para além do resultado. Tá? Eu acho que quando a gente olha só o resultado, a gente acaba tendo uma visão meio distorcida daquilo. Né? Se você olha só o resultado, você já não tem muita noção do que foi o jogo, o que dirá o que está no contexto de tudo. Né? Então, às vezes, um time perdeu por 4-2. Pô, pegou uma goleada. Né? Mas quando você for ver, pô, esse gol, os caras estavam empatando o jogo até 40 e pouco, teve um pênalti ali, uma bola na trave, o cara no contra-ataque fez o 4-2. Em 5 minutos, acabou o jogo. Em 5 minutos, né? Foi um jogo eletrizante, mas parece que foi uma facilidade enorme, né? Então, quando você olha o futebol hoje para além do resultado, você consegue conectar o futebol com outras disciplinas. Então, você vai ver do ponto de vista da economia, né, das ciências contábeis, da comunicação, do direito e por aí vai. Então,
vamos olhar o nosso futebol e ver como, de repente, a gente consegue trazer contribuições de outras áreas para que a gente possa pensar no desenvolvimento do futebol. Como é que a CBF pode cuidar do combate a essa desigualdade regional dentro do futebol brasileiro? Quando é que nós vamos, de repente, ter um Paysandu, ou um Remo, um Amazonas? A gente não quer o Amazonas lá, a gente quer Remo e Paysandu na Série A. Só, inclusive. Né? Só, né? Mas quando é que a gente vai vivenciar isso? Que a última vez que aconteceu foi em 2005. Então, desde 2005, a gente não tem um time da região norte na principal divisão do Campeonato Brasileiro. Isso está errado. Está extremamente errado. E o que tem sido feito para combater isso? Será que não é interessante, então, para Remo e Paysandu estarem na Série A? Se você for olhar, por exemplo, a Major League Soccer, você vai encontrar times do leste e do oeste. Da Flórida, que o pessoal tem uma série de questões lá com a Flórida, você vai encontrar de vários outros estados. E eles fazem questão de ser assim. A NBA é a mesma coisa. Futebol americano, enfim, tudo que é esporte, eles fazem questão. E de manter a competitividade, né? Se tu for ver nem... Aí são esses mecanismos de fair play financeiro que precisam ser desenvolvidos, entendeu? Porque aí o Paysandu chega na Série A com um orçamento e os times do Sul e Sudeste têm 6, 7 vezes mais orçamento. 10 vezes mais, né? Mas aonde que a gente também tem que olhar para a gente e dizer assim, porra, beleza, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então, a conversa não é nova, a gente já falou isso milhões de vezes, mas precisa fazer investimento em categoria de base. Mas é investimento sério, irmão. Não é só pegar e dar um colete para meia dúzia de moleque, botar uma bola rolando e achar que esse moleque vai ser jogador. Ele pode até se tornar um cidadão. Ser o aborto da sorte. Ele vai virar um jogador bom. É igual põe para crescer, parece mato. Não é por aí. Então, assim, você tem que pegar esse garoto, tem que entender o contexto social dele. Tem que educar ele. Né? E educação de forma ampla, né? Alimentar. Garantir com que ele tenha já uma renda para que ele possa ajudar a família dele. A segurança financeira. Tá entendendo? Então, assim, isso é muito complexo. Aí tu vai chegar com um cara da elite e vai falar assim, pô, mas por que tem que pagar R$2.000 para esse moleque aqui? Pô, o pai dele não trabalha, pô? O pai dele vai trabalhar, pô, para sustentar ele. É vagabundo. É vagabundo. E aí, quando tu vai falar de R$2.000, tu já tá à frente de um monte de gente aqui no estado, né? Já. Porque a maioria das pessoas que vivem aqui não recebe R$2.000. Tá entendendo? Então, assim... O cara, além dele querer ter os seus privilégios, ele não quer pagar as pessoas. Sabe? Então, assim, você falar em pagar salário para a garotada da base, R$2.000, R$3.000, isso dá uma afronta. Sabe? E aí você vai pegar, por exemplo, e vai ver quem é esse garoto que está vindo. Da onde ele vem num estado continental como o nosso, que você roda 1.000 quilômetros e não sai de dentro dele. Como é que você vai tirar um garoto de Redenção, trazer ele para Belém, e tu não vai dar uma renda para esse garoto? Dar uma estrutura para ele. Uma estrutura adequada para ele viver com dignidade aqui? Você não está trabalhando com bicho, irmão. Aliás, o Aguiú mostra para a gente, né? Que é bem cuidado, melhor que muita gente aí. Exatamente. Né? Então, assim, esse tipo de cuidado com as pessoas é que é necessário. E os caras não estão preparados para essa conversa, irmão. Aí você pega, por exemplo... um investimento de 10 anos na categoria de base, né? Para você ter um time, que você tenha uma cultura, que joga alinhado com o que se espera do time profissional. E a cultura do clube, tem muitas coisas envolvidas, né, cara, que demanda tempo. E aí você não tem esse investimento. A mesma coisa do futebol feminino. Né? A conversa do futebol feminino, então, tem que dar mais uns 10 passos atrás ainda para a gente chegar nessa conversa. Tá tipo 100 anos atrasado só. Né? Não, começa por uma questão muito simples. Uma menina nasce e o menino nasce. O menino ganha a bola, a menina ganha a boneca. Quem vai se mexer mais? A menina já vai começar a ficar parada. Ela já sai atrás. Já sai atrás. Vai ganhar casinha, vai ganhar um monte de coisa. Né? Então, essa cultura não faz com que as mulheres tenham desenvolvimento motor acompanhando o desenvolvimento motor dos homens. Quando a menina para querer jogar futebol com 6 anos, 8 anos, estou chutando aqui uma média, não tem aonde ela jogar. Aí tudo bem que até então misto é até recomendado nessa faixa etária, mas não tem onde ela vai jogar, ainda tem isso se ela achar algum lugar inclusivo, né, cara? Sim, ela vai achar que isso não é para ela, né? Até porque a década de 60 a mulher não podia jogar futebol nesse país, né? Nas Olimpíadas, então, se você for estudar as Olimpíadas, você vai ver aí um histórico ali de exclusão das mulheres dos Jogos Olímpicos, tanto na antiguidade quanto na modernidade, por aí vai. Na ditadura isso continuou, isso era lei. Né? A mulher não podia jogar uma série de modalidades esportivas, inclusive futebol. Só tinha que sair do lar. Né? Então, assim, é foda. Como é que você vai desenvolver a coordenação motora das mulheres para jogar futebol?
Né? Então, meu irmão, tem que dar um passo ainda muito atrás para a gente entrar nessa discussão. Aí tu vai para fora do país, o pessoal investe, incentiva desde criança, desde pequeno, nas escolas, onde for. Claro. É por isso que fica para trás. Aí a gente não tem o esporte educacional também caminhando junto. Tá? Então aqui no Brasil, ou você joga futebol ou você estuda. Pode pegar a maioria aí. São exceções que chegam no ensino superior. Enquanto lá nos Estados Unidos o cara está no colegial, está na faculdade e está estudando e praticando esporte, ou está estudando e praticando, aprendendo algum instrumento musical. Então, assim, é uma outra realidade. E aí, quando você pega o nosso futebol, você vê que os investimentos na categoria de base estão muito aquém daquilo que era necessário. Então, a gente falou só de renda, mas a gente não falou, por exemplo, da estrutura. Então, o custo para se manter isso é muito alto. E aí a gente fica nesse limbo. Não tem dinheiro. Não, tenho dinheiro, mas não tem gente. Eu tenho dinheiro, não tenho espaço, entendeu? E você não sabe para onde você vai. Sabe cachorro quando fica querendo morder o rabo? Cara, aí fica nessa situação. É muito complexo, né? Tu não sabe se investe para ter retorno lá na frente, aí tu não tem retorno aqui no presente, aí o pessoal vai te cobrar. Eu até entendo a posição do dirigente aqui, sabe, cara? Mas eu acho que alguém tem que ter coragem para, se a gente não investir agora, a gente não vai ter retorno nunca. A gente está só pagando fogo. O futebol do Ceará... O futebol do Ceará não conquistou os mesmos títulos nacionais do que os nossos. Então, o nosso futebol pode ser considerado acima do futebol cearense. Né? Nós temos aí 3 títulos nacionais do Paysandu, 2 do Remo, 2 da Tuna, 1 do Pinheirense. Nós temos 6 ou 7 títulos nacionais. Né? O futebol cearense não tem esses títulos todos. O futebol paraense está muito atrás do futebol cearense. Se você for olhar para a gestão do que foi aplicada tanto no Ceará quanto no Fortaleza, você vai ver que existe uma distância abissal. Um gap enorme aí. Mas o Fortaleza estava disputando a Série C outro dia com o Paysandu e com o Remo. E o outro dia estava disputando a final da Sul-Americana. Não ganhou por uma questão de detalhe. Mas está lá. Os pênaltis, mas foi vice-campeão da Sul-Americana. Então, assim, hoje você chega lá no Ceará, os caras falam de compliance, irmão. Vai meter um compliance aqui na conversa aqui, o cara não vai saber nem para onde vai. O cara vai te xingar, que porra é essa? O que é isso, irmão? Tá entendendo? Você vai falar, a gente não conseguiu garantir a transparência das prestações de conta. Sabe? Então, como é que você quer que uma empresa, vamos olhar para o mercado agora, coloque a sua marca num clube que não preza pela igualdade das pessoas dentro do estádio, pelo combate ao racismo, à LGBTQI-fobia, ao machismo, além dessas bandeiras, também não preza pela experiência do seu torcedor. Nem paga as contas em dia, não paga ex-funcionário. Até melhorou isso, até melhorou, mas ainda é enrolado, né? Mas não tem controle e transparência, sabe? Fiscalização desses recursos, como é que esse recurso é aplicado, como é que você vai agregar valor a isso? Vai ficar só pelo resultado? E o pior é que se não cuidar vai acabar. Vai virar realmente uma pelada, uma coisa bem amadora que daqui a pouco vai se perder. Sabe por que eu te falo isso, André? Porque eu vejo hoje as gerações dos meninos, eles não são mais tão usar uma palavra forte assim, fissurado por Remo e Paysandu. Eles preferem ver futebol inglês, ver futebol espanhol, falar de times de fora, preferem a blusa de fora. Porque pensa comigo, como é que eu vou pagar 300, acho que está R$300 a blusa do Remo, do Paysandu. Como é que eu vou pagar isso? Aí tem aqui uma blusa do Remo, R$300, uma blusa do Manchester, R$300. Pô, vou comprar do Manchester, porra. Os melhores estão lá. Então, para mim, não faz sentido nenhum. E por quê? Porque você já não quer levar seu filho para o estádio, porque já não tem tanta segurança. Aí, aquele evento que você tem... né, que era... Já não tem mais tanta experiência. Aí, tu vai ter experiência lá fora, quando você vai fazer uma viagem lá fora. Se não cuidar, cara, isso tá para dar ao fim. E aí, onde que eu acho que a gente perdeu? A Tuna, e eu joguei na Tuna quando era garoto, de 12 a 17 anos. A Tuna era o clube que tinha vocação para formar jogadores. E a Tuna, assumidamente, não se endividava por causa de futebol. Até porque no seu modelo de negócio, se a gente fosse olhar para o modelo de negócio, a Tuna tinha ali como seu maior financiador o seu associado. Então, eles não comprometiam a saúde financeira do clube por conta do futebol profissional. Mas como eles formavam jogadores, você sempre tinha um time competitivo da Tuna. Porque era uma garotada que vinha da categoria de base, né, e jogava. A Tuna deixou de ser esse clube quando teve um diretor que resolveu aparecer por lá e deixou a Tuna endividada. Aí quebrou de vez. Porque trouxe essa mentalidade de Remo e Paysandu para dentro da Tuna, que não era a mentalidade desse clube. E a Tuna saiu do mercado e deixou de ser esse formador de mão de obra para o futebol paraense. E o que aconteceu? Remo e Paysandu, que não tem vocação para isso, começaram a ter que importar cada vez mais jogadores e aí você sabe onde chega essa história. Isso coincide com a saída da Tuna do mercado.
Quando a Tuna ficou sem jogar, quando a Tuna quebrou o futebol profissional, você vai ver que Remo e Paysandu, consequentemente, também começaram a ter problemas. Começaram a derrapar. Vou te dar um número que é importante, estourando nosso tempo, né? Tem mais de hora já. Normal. Qual foi o último time competitivo do futebol paraense sem clubismo? Cara, não faço ideia. Faz tempo que eu não acompanho direito futebol. Faz tempo, cara. Competitivo, acho que foi o Paysandu lá da Libertadores. Perfeito. E tal. 2000 a 2003. Da onde veio Jobson? Da onde veio Sandro? Da onde veio Sérgio? Da onde veio Marcos? Vamos lá, são 5 jogadores. Eu acho que 60% do time era daqui, né? Era da Tuna. Esses caras estavam jogando na Tuna há 3 anos. 2, 3 anos. O Paysandu só lançou mão nesses jogadores locais porque chegou no fundo do poço. O Paysandu, em 1999, foi rebaixado para a terceira divisão. Só não disputou a terceira divisão porque criaram a Copa João Avelange em 2000. E aí quem caiu, quem subiu, os que tal, mudaram tudo. E o Paysandu ficou no chamado módulo intermediário. Mas o Paysandu financeiramente estava quebrado. E aí o que o Paysandu fez? Olhou para o mercado local, pegou esses jogadores da Tuna, contratou um ou outro e fez a sua base. Esses caras estavam jogando, é o que a gente busca hoje em qualquer time de futebol, que é entrosamento. Antigamente falava em dar liga, né? É o entrosamento. Então o Paysandu se beneficiou porque chegou no momento de desespero de uma solução local e montou um dos seus times mais competitivos da história. Então assim, se você não tem hoje renovação de mão de obra local, a gente não vai conseguir sair disso. E vai ficar refém de fora. Porque todos os jogadores são importados. O custo é mais alto para trazer, para manter. Os caras não querem vir jogar aqui. E ainda tem isso, quando traz, tem que jogar, porque, ganha uma fortuna, não vai jogar aqui, mas vai perder para um moleque daqui. Exatamente. Ainda tem essa cobrança. Não necessariamente um jogador vitorioso, um jogador cascudo, porque aqui a cobrança é muito grande. Entendeu? A pressão é muito grande em cima daqui. Então, assim, não necessariamente é um cara que pode até ser um jogador fantástico, com formação, mas não tem lastro para chegar aqui e enfrentar uma temperatura de 34 graus, uma umidade relativa de 90%, o cara lesiona. É uma cidade que o cara para em fila dupla, né? Que o cara que tem motoqueiro na contramão. É aí a mulher do cara chega aqui para, olha, eu vou te levar para Belém. Nossa, Belém é lindo, é fantástico. Vem para cá, vem morar com traz as crianças e tal. Quando a mulher chega, vê essa avacalhação. Quem é que vai querer jogar por Remo, Paysandu por amor? É o moleque da base, pô. Entendeu? Não é o cara que vem de fora. O cara que vem de fora aqui, ele quer saber de pegar o dinheiro dele. Opa, 1 ano de contrato, 2 anos, acabou. Tô saindo fora, acabou, tchau. Torce até para machucar, eu acho. Pode ser também, pode ser. E André, então, são essas questões que a gente tem que observar. Isso passa de novo pela autorreflexão. Será que não é interessante para um diretor de futebol chegar assim, pô, eu sou o diretor de futebol da melhor categoria de base desse país? Será que isso não tem valor mais na vida? Eu acho que falta interesse. Sabe? E onde eu quero chegar para ti, para a gente finalizar. Cara, o que tu acha que falta para realmente o futebol virar business de verdade, cara? Para a gente realmente ter superávit, ter lucro, ter dinheiro para todo mundo, cara, não para poucos. O que tu acha? Para todo mundo, aí a gente tem que sair do Brasil, né? Exceto o governo, exceto o Estado. Para poucos, né? Mas tu acha que começaria por algum lugar? O que tu pensas assim, cara? Tu que vive disso aí. Cara, essa é uma discussão muito bacana, né? Eu acho que passa também por muitas ideologias, né? A gente tem um ideário ali de, pô, seria bacana que a gente tivesse um futebol, né? Que tivesse 90 clubes disputando a Série A, que Remo Paysandu estivesse jogando aqui com o Corinthians, com o Remo, que aquela semana de Copa do Brasil ou de uma seleção brasileira fosse frequente no nosso futebol. Se a gente for olhar para o que está sendo posto agora, com ligas, com SAFs, a tendência, na minha avaliação, posso estar equivocado, teoricamente, é isso se acentuar, né? O futebol ele é uma atividade aqui no Brasil que não tem intervenção estatal. O esporte, na verdade, né? Se você for olhar, por exemplo, para a Alemanha, tem intervenção do Estado, a Cuba, obviamente, tem, China, obviamente, tem, né? Estados Unidos não, é toda na mão do governo, do mercado. Então, isso é muito relativo. Você vai dizer que a Alemanha não tem tradição no esporte? Tem. Né? A China, a Cuba, tem. Os Estados Unidos da mesma forma, né? Então, a forma como isso acontece, né, economicamente, politicamente, né, não tem uma receita pronta. Mas o que eu acho é que a gente precisa fazer mais investimentos no esporte educacional. Quando eu falo esporte educacional, é você oportunizar para meninos e meninas condições iguais de praticarem esporte. Então, hoje, para o meu filho poder praticar esporte, ele não vai jogar na quadra, na rua. Tem que levar ele para uma escolinha de futebol.
Então isso já custa R$150. Não é todo pai que tem R$150 para colocar o filho para jogar. Isso dói no bolso. Né? Então você vai deixar esse garoto na rua, né? Aí tu vai dizer assim, pô, André, mas os melhores jogadores vieram da rua. Ok, mas os tempos mudaram. Mudaram bastante. Né? Então uma coisa era você deixar o garoto na rua antes. Hoje já é uma outra situação. Como é que a gente vai fazer esse investimento então? Eu acho que precisa de investimento público nesse sentido. Existem leis para isso. O que a gente precisa é qualificar as pessoas para que elas sejam mais propositivas, que as associações possam ter mais acesso à lei de incentivo ao esporte, por exemplo. A região norte só captou 2% desse recurso em quase 15 anos de lei. Porra. É muito pouco para 8, 9 estados. Vamos lá, tu que é boa de geografia. Não, eu também não sou, não. É por aí, incluindo o Tocantins, né? Incluindo o Tocantins na região norte. É muito pouco. Quer dizer, você vê uma centralização desse recurso na região sudeste. Os caras estão lançando mão numa política pública e a gente está moscando aqui. E é esse dinheiro que podia garantir 100 mil, 200 mil, 300 mil para a gente trabalhar escolinha de futebol para a comunidade o ano inteiro. Com garotada fazendo 2 refeições pelo menos. Com lanche de manhã, café da manhã. Quem sabe não sair do próximo ganso daí, porra. Exato. Então, assim, eu acho que passa por isso. A gente olhar o nosso esporte como um investimento social, educacional, né, para que a gente possa ter mão de obra para jogar no mercado, né? Isso é um ponto. Como a gente vai fazer isso? Não sei. Porque quando você olha o histórico de quem está na pasta, né, você vê pouca relação. Aí, cara, para responder isso, aí tem que chamar os presidentes dos 2 maiores clubes, trazer para cá para bater um papo. Não só eles, mas os secretários de esporte e lazer, né? Você tem que chamar o governo, a prefeitura, as instituições que fazem o esporte e o futebol, né? Por tudo que tu falaste, cara, eu vejo assim que hoje o problema é que só enxergam o futebol, o negócio, aquele momento aqui de 90 minutos. Porque o negócio é muito maior, né? É muito maior. E aí que muito maior do que isso. Se você for olhar todas as atividades que estão... É por isso que eu falo que é importante olhar o futebol para além do resultado. Se você olha o futebol para as outras atividades que envolvem ele, você vai ver várias oportunidades de negócio, irmão. Várias oportunidades. Porra, pega um campo de futebol que em Benevides não é caro. Faz um investimento a médio e longo prazo, mas faz um negócio que funcione. Sabe? Vamos olhar o ser humano, vamos olhar a formação dele. Isso é dinheiro? É dinheiro. Mas a médio e longo prazo isso está resultado. Mas é investimento, não é custo, né? É investimento. Só que os caras querem chegar aqui, botar o dinheiro e tirar o dinheiro e ir embora, sair rico e nunca mais fazer nada. Não faz sentido. Sabe? Então, assim, dinheiro... Só existe um lugar onde dinheiro trabalha sem se mexer, que é investimentos que a gente sabe no mercado financeiro. Esse tipo de investimento, não. Esse tipo de investimento dá demanda trabalho, tempo. É longo prazo. Responsabilidade, e você vai ter dinheiro. Mas, André, reta final, antes de te agradecer, eu quero só deixar o nosso recado de sempre. Compartilhe isso aqui, que eu sempre falo, isso aqui é gratuito para quem escuta, mas demanda o nosso tempo, principalmente dos convidados. Então, compartilha. Eu ouvi dizer que dá até azar se não compartilhar, né, Gerson? Acho que o cara passa uma semana ruim. Então, compartilha com teus amigos, enfim, com quem se interessa por futebol. E, André, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, cara. Tem 1h12 já, cara. Se deixasse, a gente falava aí para mais umas 2 horas, eu acho. E obrigado, cara. Quer falar mais uma coisa? Antes disso, como é que te acha no Instagram? Fala aí pra galera. O meu Instagram é um problema, cara, porque as pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade de escrever meu nome. Não escreve Lohan. Não, as pessoas às vezes escrevem R-O, né? L-O-R-R-A-N, não acha H, então não vai bater. Mas é André Laurente, né? Com temudo, oficial, aí fica mais fácil de encontrar. No Instagram é a plataforma que eu mais uso, né? E não gosto muito do ex-Twitter, né? Agora é o X. É o X. Né? X. Mas é mais fácil me encontrar no Instagram. E, enfim, fico muito feliz de ter participado aqui do podcast de vocês. Sucesso, né? Que venham mais edições. Estamos na 63, né? 63 essa aqui. Né? Ano que vem já está convidado, né? Último recado, sempre dia 1, 10 e 20 de todo mês. Dezembro a gente vai para a reta final, provavelmente dia 20 vai ter, né? São 2 episódios só em dezembro, né, Gerson? Terminando a temporada. E, de novo, André, obrigado. E é isso, pessoal. Abraço.